Não há ficção. Palestra realizada em 7 de junho de 1968 por Neville Goddard. Eu sou Glaucia Pomiglio, bem-vindo de volta ao meu canal e eu desejo um ótimo conteúdo para você. Não há ficção. A ficção é definida como uma construção imaginária que é irreal em oposição à verdade ou à realidade. Mas o que é real e o que é imaginário quando no sentido espiritual? Todas as coisas existentes são imaginárias. Marcos conta a parábola da figueira, que tendo sido amaldiçoada, foi encontrada seca até as raízes. Chamando a atenção para esse fato, a imaginação desperta disse: tenham fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, levanta-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, se cumprirá. Portanto, eu lhe digo, seja o que for que você deseje, quando você orar, acredite que você o recebeu e você o receberá. Marcos, capítulo 11. Aqui está um ato imaginário que não tem apoio. De fato, a árvore não estava seca no momento em que foi amaldiçoada, mas quando voltaram no dia seguinte, o ato imaginário havia sido executado. Então você vê, esta lei não se limita a ser apenas construtiva, pode ser usado para propósitos bons, ruins ou indiferentes, pois não há limitações colocadas sobre as possibilidades da oração. Agora, quando você orar, você deve mergulhar no sentimento do desejo realizado, pois a palavra orar significa movimento em direção, a adesão a ou nas proximidades de. Aceite esse estado invisível como realidade. Então, siga o seu caminho, sabendo que o seu desejo agora é seu. Você fez isso e você não ficará surpreso quando isso acontecer. Quando você praticar essa técnica pela primeira vez, ficará surpreso quando acontecer. Mas quando você aprende a aceitar completamente o estado assumido, você saberá que não precisa fazer nada para que isso aconteça, pois a suposição contém o seu próprio plano de realização. Você saberá que este mundo é imaginário e que uma suposição sem nenhum objetivo externo para sustentar a sua verdade endurecerá em fatos quando a sua verdade persistir. Se um ato imaginário produz um fato externo para sustentá-lo, então este mundo não é essencialmente imaginado? Se você ousar assumir o que a sua razão e os seus sentidos negam e andar fielmente à sua suposição, acreditando em sua realidade e o seu efeito correspondente a produzido, este mundo aparentemente sólido e real pode ser outra coisa senão imaginação? Tudo é imaginado, pois você é Deus, toda a imaginação. Deus existe em você e você nele. O mundo é tudo o que você imaginou que fosse, mesmo que você não consiga lembrar quando ou como você o criou. Você não pode alimentar a violência da mente e não esperar violência no mundo, embora as redes neguem isso. Um amigo do estúdio da NBC TV me disse que quando era oficial e que Kennedy estava morto, ele recebeu uma ordem de Nova York de que nos próximos 4 dias nenhum filme violento seria exibido. Ele disse que o pandemônio ocorreu no estúdio enquanto eles analisavam seus arquivos tentando encontrar filmes não violentos suficientes para cobrir os 4 dias. Para sua sorte, a maior parte do tempo seria ocupada com a cobertura gigantesca do funeral em Nova York. Um cavalheiro entrevistado recentemente na televisão disse que o senador Kennedy estava sempre falando sobre ser assassinado. Quando os tiros soaram, ele soube imediatamente que Kennedy estava morto. Você não pode pensar em ser assassinado sem experimentá-los. Quem sabe que invisível aos olhos mortais estava pisando no lagar e influenciando a mente daquele jovem. Não permita que ninguém atue como um intermediário entre você e seu Deus, pois ele está dentro de você. Deus nunca está longe quanto para estar perto, pois proximidade implica a separação.
Como você pode estar perto de Deus quando Ele se tornou consciente de ser você? No momento em que Ele concedeu seu Espírito sobre você, Ele lhe deu sua consciência para que você possa, por meio dessa consciência, entender o dom que lhe foi dado. Deus me deu o dom do nascimento e da paternidade. Sem o dom do seu Espírito, não pude entender os dons que se seguiriam. Como eu poderia interpretar o dom da crença ou ser despertado do meu longo sono, se aquele que interpreta todas as coisas não tivesse primeiro se tornado eu? Quando o mordomo e o padeiro de Faraó tiveram sonhos, falaram ao escravo dizendo: tivemos um sonho. José então respondeu: a interpretação não pertence a Deus? Diga-me o sonho. Agora eu pergunto a você: José não está dizendo aqui que ele é Deus? O livro de Gênesis começa no princípio, Deus, e termina em um caixão no Egito. Quem está no caixão? Assim, no princípio, Deus, como José, é colocado em um caixão no Egito. Agora, tendo dito que a interpretação pertence a Deus, José então interpretou seus sonhos. 2 anos depois, ele interpretou o sonho do faraó e aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. Se essa história é verdadeira, não é o Espírito de Deus sobre o homem? Sim, porque Deus realmente se tornou como você é, para que você seja como Ele é. Literalmente, aceite isso, pois é verdade. A imaginação realmente cria do nada. Os pensamentos evocam algo que não é visto, como se estivesse acontecendo. Isso é realizado por um conceito imaginário, tocado pelo sentimento. Ouvir o sucesso do outro e sentir a sua alegria constrói uma estrutura que se projetará na tela do espaço, chamando a realidade o que está na projeção. Pode-se pensar que foi criado a partir do exterior, mas o que aconteceu, aconteceu como aconteceu, pois não há acidentes. Ontem à noite, Kennedy poderia ter usado outras saídas, mas ele teve que usar o que ele fez, pois há um tempo para todo ato imaginário se realizar, assim como há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para rir e um tempo para chorar. Em Macbeth, Shakespeare, ele descreveu esse mundo como um conto narrado por um idiota cheio de som e fúria, significando nada. Todas as ambições realizadas são cheias de som e fúria, significando nada, pois a verdadeira peça acontece sem ser vista pelo olho mortal e sem ser ouvida pelo ouvido mortal. O drama da vida se desdobra de dentro, pois Deus, o Pai, está moldando você à sua semelhança. Então, ponha a sua esperança completamente nesta graça. Este é o presente que Deus dá de si mesmo para você, enquanto Ele se desdobra à sua imagem em você. Tudo mais, nada mais é do que som e fúria, ou seja, nada. A filha de Stalin, escrevendo sobre sua vida na Rússia e a morte de seu pai, contou sobre um derrame que paralisou um lado do corpo dele. Embora seus olhos estivessem abertos, ela duvidava que ele visse alguém na sala, mas a expressão no rosto dele era de ódio extremo. Um braço foi estendido como se estivesse amaldiçoando o que viu. Ninguém saberá o que Stalin estava procurando. Ninguém conhece os pensamentos de um homem, mas o espírito do homem que está nele. Só podemos especular. Talvez naquele momento fulgurante ele viu seu sonho de vida desmoronar em cinzas e amaldiçoou a visão. Agora, aos olhos de milhões, Stalin era considerado um homem muito sábio. Mas a Bíblia descreve essa mente como um tolo, dizendo: o tolo diz em seu coração que não há Deus. Mostre-me um homem que acredita que não existe Deus. Embora ele possa ter muitos graus e ser considerado uma pessoa muito sábia, ele é um tolo dos tolos. A Bíblia não implica que o homem é ignorante, e o tolo apenas é aquele que diz em seu coração que não há Deus. O mundo de Stalin desmoronou quando as portas se abriram e ele partiu dessa pequena esfera. Seu mundo era real até aquele momento e ainda assim era um mundo de ficção. Tudo aqui entrará em colapso. Mas como esse é um mundo fictício, você pode ter o que quiser. Você gostaria de ser conhecido para cumprir uma grande ambição? Ser famoso aos olhos dos outros? Você pode tê-los todos. Se você estiver disposto a assumir que eles já são seus, e apesar da evidência de seus sentidos e da contradição de sua razão, se você caminhar e dormir em sua suposição, isso se tornará realidade, e depois que você os tiver experimentado, partirá
deixando todos para trás. Seu desejo é trazido à existência por um ato imaginário, é sustentada por um ato imaginário, e quando esse ato imaginário é retirado ou modificado, seu desejo realizado entrará em colapso e desaparecerá. Então, eu mantenho que não há ficção. Um amigo meu me enviou uma cópia da edição de junho da Harper's Magazine que fala de um julgamento de um capitão em nossa força aérea. Como projeto escolar, este capitão escreveu um ensaio intitulado O Capitão da Ala Norte foi submetido à corte marcial, no qual ele declarou o local e a hora em que aconteceu. Anos depois, enquanto estava na Força Aérea, o capitão da Ala Norte foi levado à corte marcial, sentenciado a 1 ano de trabalhos forçados e dispensado do serviço. O capitão Norte escreveu sua própria corte marcial e depois a cumpriu. Então, o que é ficção? Você pode escrever o seu próprio ensaio sobre o sucesso. Se esse é o seu desejo, e na medida em que você está convencido de que é verdade, você lhe dará vida em seu mundo. O segredo é imaginar até o ponto da autopersuasão. Você acredita no que está imaginando? Não há dois de você. Você é imaginação. Você não está reformando uma peça de cerâmica quando imagina, mas você mesmo, você está se movendo em seu desejo. Se você persistir até ver exatamente o que quer ver, conserte sua posição com a cola do sentimento e permaneça ali. Isso será refletido na tela do espaço, assim como seu mundo está agora, refletindo o estado fixo do qual você está vendo isto. Existem dois mundos, o mundo exterior do efeito e o mundo interior da causação, aquele que o mundo interior na profundidade de sua alma e onde o verdadeiro drama da vida continua. É lá que Deus está lhe dotando de poder e lhe dá vida. Agora, uma alma viva, você está sendo transformado em um espírito que dá a vida. Nesse dia, você verá este mundo de cima para descobrir que ele está morto e você é o seu poder de animação. Blake disse, onde o homem não está, a natureza é estéril. Isso é verdade, pois a natureza não pode produzir nada por si mesma. O homem com a alma vivente faz com que as coisas apareçam vivas pelo seu poder de animação. Embora você esteja agora animando tudo que vê, você está destinado a tornar-se um espírito que dá a vida, moldar as coisas à sua própria imagem, trazê-las à tona e dotá-las com o poder de criar a vida. Acredite em mim, não há ficção. Todo pensamento que você acha que acontecerá, você pode pensar que é apenas um pensamento e nunca se tornará real, mas será. Pense que você é um martír e você é, e você continuará a ser um, até que você mude seu pensamento. Os Kennedys, acreditando que eles são martírios, terão esses golpes repetidos várias vezes, até que eles despertem de dentro. Eu não me importo com como a sua vida parece ser no momento. É um sonho no qual você deve e vai despertar. O que você mais ama, seu marido, esposa ou filho, pode até ser um objeto inanimado que você valoriza. Mas um dia você terá que dizer adeus. Recentemente, uma senhora me mostrou um enorme anel de diamantes que estava usando, dizendo que pagou $75 mil por ele. Embora ela tenha filhos e netos, esse anel é tão importante para ela e ela tem muito orgulho disso. Bem, você pode multiplicar essa senhora por milhões de pessoas que amam objetos que estão mortos, porque eles não sabem que são. Já que estamos vivendo em um mundo de César, vivemos ao máximo, mas não nos apaixonamos por ele. Não se emocione com suas emoções como 1 milhão de pessoas estavam hoje, enquanto assistiam a uma caixa fechada, sem saber ao certo se um corpo estava em funcionamento. Agora, a Bíblia ensina que mentiras permissíveis são permitidas. Uma suposição não baseada em fatos é uma mentira, não é? Dizem-nos, para imitar a história do mordomo injusto, que quando lhe disseram que poderia perder o emprego, pediu ao devedor de 100 medidas de óleo que lhe desse 50, outras 80 e ainda outras 60. E quando ele retornou ao seu mestre, o mordomo foi elogiado por sua sabedoria. Esse mordomo falsificou o registro, os fatos da vida que a memória afirmava estar corretos. Talvez a memória diga que você só tem $10 no banco. O aluguel é devido e não há perspectivas de mais dinheiro a caminho ou que o seu amigo está doente ou sem trabalho. Estes são fatos que a memória registrou. Você pode falsificar esse registro por uma mentira permissível, vendo $1.000 no banco e o aluguel como pago. Ao ver alguém que está doente, bem, ou alguém que está desempregado, empregado.
Aquilo que parece tão real é baseado na ficção de qualquer maneira. E a ficção é um fato no sentido de que tudo é imaginação. Você pode tirar alguém do estado em que ele caiu e colocá-lo em outro, seja um estado de desejo, doença ou fracasso. Existem estados infinitos nos quais o homem pode cair. Se você acreditar que a imaginação cria a realidade e não há ficção, você pode reescrever a sua vida e dar a si mesmo e àqueles que o possuem beleza por cinzas, alegria por luto e louvor por fracos de coração. Acredite na realidade do seu ato invisível, então observe-o se realizar. Se você tem a prova de que a imaginação cria a realidade, não importa o que os outros pensam, tudo o que importa é que você tente e permita que a imaginação se prove no seu desempenho. Encorajo-vos a viver de forma tão plena e graciosa quanto desejarem, enquanto esperam que o Filho de Deus revele Ele mesmo em você. Mas não pense que porque você não vive plenamente e bem, está melhor aos olhos do Pai, pois você não está. Ele só está interessado no trabalho que está fazendo em você, e quando estiver completo, você nascerá de dentro. Pois até que isso aconteça, você não poderá entrar no reino de Deus. Nesse dia, você entrará em uma era completamente diferente, onde árvores, frutos, animais e pássaros serão desconhecidos, mas não despercebidos. É um mundo além dos outros mares, desconhecido e inconcebível para aqueles que vivem neste mundo da morte. Quando digo que tudo está à sua disposição, quero dizer que tudo está em sua imaginação, e você é o seu poder criativo vivendo neste mundo fabuloso. Você pode viajar por mares desconhecidos de gôndola e conhecer frutas, árvores, pássaros e animais desconhecidos aqui na Terra. E nesse mundo, você está no controle completo. Enquanto caminhava pela Terra, o homem é totalmente inconsciente da comida que ele está comendo mentalmente. Pensamentos de horror e raiva, ciúme e ódio alimentam monstros invisíveis que produzem dor e sofrimento. Há quem queira o fruto do estrago que faz parte dessa época, mas quando você entra nessa idade, você está no controle total do seu poder. Você percebe que tudo é um pensamento e está sob o seu controle. Somos informados que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do homem as coisas já preparadas por Deus para aqueles que o amam. Quando você é um com o seu Pai, você despertará para encontrar em você mesmo nessa idade que já foi preparada para você. Portanto, coloque o seu coração plenamente no mundo em que você entrará no desvelamento de Cristo por dentro. Ao despertar, um após o outro, dois não terão uma experiência duplicada. O simbolismo estará lá, assim como o elemento tempo. São sempre 5 meses entre a visão do nascimento e a revelação do Filho de Deus. Na história registrada no capítulo 40 do livro de Gênesis, José deu interpretações diferentes ao número 3. Em ambos os sonhos, o padeiro tinha 3 cestos na cabeça, com os pássaros comendo o pão contido neles. José interpretou o sonho dizendo: em 3 dias você será pendurado em uma árvore e os pássaros comerão sua carne. E aconteceu como ele interpretou. O mordomo viu uma trepadeira com 3 ramos que brotaram, floresceram e amadureceram em uvas. Ele colocou as uvas em um copo, esmagou-as e deu a taça ao faraó. O mais importante aqui é o vaso de uva. Qualquer um pode envenenar o vinho. Então o copeiro deve ser um servidor de confiança. É ele quem primeiro bebe o vinho, e se envenenado morre, não o dono. José interpretou o sonho dizendo que o mordomo, o copeiro, seria restaurado em 3 dias. E ele foi. Se é preciso o Espírito de Deus para interpretar todos os sonhos, e todos os sonhos vêm de Deus, não é ele quem interpreta o sonho, o homem desperto chamado Jesus Cristo? Lembre-se, independentemente do que aconteceu hoje ou o que o futuro parece, não há ficção. A imaginação cria sua própria realidade. Você tem o poder de mudar o seu presente e o seu futuro, escrevendo um conto glorioso sobre você e sobre aqueles que você ama. Faça disso uma experiência de primeira pessoa, no tempo presente, ou como algo que você já realizou, e então viva nesse estado, pois a criação de imagens cria a realidade. As histórias de que falei vêm do 11º capítulo do livro de Marcos. Todo este capítulo apoia a minha teoria. Eu te voto a ter fé em Deus. Ele não está do lado de fora.
Ele não está nem perto, porque Deus realmente se torna você. Você saberá que você é Ele. Quando o Filho de Deus, Davi, o chamar de Pai, eu posso te dizer que a partir de agora até o final dos tempos, Deus se tornou você. Mas somente quando seu filho lhe chamar de Pai, você saberá quem você realmente é. Enquanto isso, acredita em mim e teste o seu poder criativo. Você pode trazer algo do nada, concebendo uma cena que implica a realização de um sonho e acreditando em sua realidade. Persista em sua crença e seu sonho invisível se tornará um fato visível. Isso está falsificando os registros, o que é permitido. Somos chamados a imitar o mordomo injusto. A palavra mordomo originalmente significa o guardião do porco, o símbolo de Jesus Cristo, a imaginação humana. Você é o mordomo da sua imaginação. Alimente pensamentos amorosos para si e para os outros. Se você se alimenta de violência, você se tornará violento, pois você se torna o que você come. Nascidos na pequena ilha de Barbados, mantivemos patos e galinhas para consumo próprio. Se a mãe quisesse um par de patos para um jantar de domingo, 10 dias antes, contaria um de seus 9 filhos para colocar um par de patos de lado. Agora, nossos patos foram criados no quintal e alimentados com peixes, que eram baratos e abundantes, e não de milho, que tinha que ser importado e era muito caro. Poderíamos comprar um balde de restos de peixes por 1 centavo. Então alimentávamos as galinhas e os patos com peixes. Consequentemente, cheiravam e tinham gosto de peixe. Mas se eles fossem separados 10 dias ou 2 semanas antes de você os querer para o jantar e recheados com milho e comida daquela natureza, toda a textura de sua carne mudaria. Durante esse intervalo de tempo, no entanto, eles não podiam receber nem um pouco de peixe. Eles tinham que ter uma mudança completa e radical na dieta. Se o comando da mãe não fosse lembrado até talvez 4 dias antes da refeição, todos sabiam que quando os pássaros foram arrancados e o calor começou a expulsar os pássaros, o bairro inteiro sabia que os Goldar estavam comendo peixe para o jantar e ninguém podia comê-los. Mas se a dieta deles fosse mudada de peixe para milho durante aquele intervalo de tempo, nós comíamos patos deliciosos para o jantar que tinham gosto de patos. Agora, apesar de não sermos patos, nos alimentamos de ideias. Alimente sua mente com uma certa ideia por 1 semana e você mudará sua estrutura. Continue por 2 semanas e você estará bem alimentado com pensamentos adoráveis. Você vê, este é um mundo fictício e você é seu autor. Nada é impossível, é tudo ficção de qualquer maneira. Então, viva nobre, sonhe belos sonhos, porque todos vocês são imaginação e sua imaginação humana é o Senhor Deus, Jesus, o Cristo. Perceba que as obras de Neville Goddard nos despertam para interpretar os ensinamentos das Escrituras Sagradas como dramas psicológicos que eu e você vivemos diariamente. Ele não utiliza termos científicos, porém, aqui no canal, você também encontra conteúdo sobre psicologia e mecânica quântica. Te convido nesse momento a estudar todos esses conteúdos e perceba que todas as abordagens são direcionadas para o mesmo lugar. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.